Sou o Dr. Vinícius Medina Lopes, eu trabalho com reprodução assistida desde 2002, fiz meu mestrado na UNB, sou diretor do Instituto Vero e faço parte da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da diretoria já tem alguns anos. Vou falar para vocês sobre técnicas de reprodução assistida, o que o ginecologista ele precisa saber. Eu vou resumir nossa aula aqui em 4 pontos, em 3 pontos basicamente, né? Eu vou falar sobre indicações do procedimento, sobre as etapas da fertilização in vitro, sobre os resultados. Eu vou falar muito pouco sobre complicações, porque cabe uma aula só de complicações de fertilização in vitro e não daria tempo de estar falando aqui com propriedade nesse momento, né? Então, a técnica de reprodução assistida ela já tem décadas, né? Desde de 78 foi o primeiro nascimento. E desde então, naquela época, era um tabu, né? Muitos, principalmente os religiosos, não gostavam nem que se falasse em respeito de fertilização in vitro. E hoje a gente ainda vê alguns com certa dificuldade, inclusive de aceitação, principalmente por questões religiosas, né? Mas é claro que hoje a técnica já está amplamente difundida, com bem menos tabu do que era visto anteriormente. Então, existem as indicações básicas para fazer a fertilização in vitro. Então, quando iniciou a fertilização in vitro, essas eram as indicações. Em sucesso das técnicas de baixa complexidade, como a gente viu, tanto o coito programado como a inseminação, quando existia uma alteração grave no sêmen, ou endometriose na forma mais moderada ou grave, quando existe uma obstrução das trompas ou aderências, ou quando aquela paciente está no final da vida reprodutiva. Então, essas eram as indicações básicas da fertilização in vitro quando ela surgiu. O primeiro bebê de proveta aconteceu numa paciente que o fator era por obstrução tubária. Então, a técnica ela foi desenvolvida e até algumas décadas atrás realizada basicamente para casais inférteis poder constituir sua família, ou seja, tratamento de casais heterossexuais com infertilidade. Só que os tempos mudaram, né? Então, hoje a constituição familiar foi modificada, né, na nossa sociedade e, com isso, tanto as leis quanto a resolução do Conselho Federal de Medicina teve que modificar. Então, antes, na resolução do Conselho Federal de Medicina, só se aplicava as técnicas de reprodução assistida para casais inférteis. Então, para você ver que hoje foi tendo várias modificações na nossa resolução do Conselho que se aplica à reprodução assistida, podendo permitir com que outras pessoas se beneficiassem da técnica. Quem? Por exemplo, mães solteiras, né, produção independente, inclusive também homens fazendo produção independente, nesse caso é mais complicado, porque precisa de tanto ovos de doadora quanto um útero de substituição. Então, enquanto a mulher só precisa de um sêmen doado, o homem precisa de 2 pessoas para poder ajudar ele a ser pai. Ainda, casais homoafetivos, como do sexo feminino quanto do sexo masculino, e também aquela mulher que já passou do período da vida reprodutiva e hoje faz tratamentos com óvulos doados, né? Então, cada vez mais existe essa indicação aqui. A Viviane Araújo, que aos seus 45 anos, ela postou e deu essa informação para a mídia, né? Já tem algum tempinho, que ela tinha engravidado de óvulos doados. Também é outro tabu que tem que ser quebrado, vencido, que é a utilização de ovos doados, porque cada vez mais é necessária esse tipo de técnica para que muitas mulheres que não congelaram seus ovos, né, sejam mães. Então, outras indicações para fertilização in vitro, quando é feito o diagnóstico pré-implantacional, né, ou seja, estudar o embrião para avaliar doenças hereditárias, fertilização in vitro com sêmen de doador para mulheres solteiras, casais homoafetivos, doenças hereditárias também, que a gente não quer utilizar o sêmen, por exemplo, do marido. Na oncofertilidade, ganhou uma ampla indicação também para preservar a fertilidade de pacientes que estão fazendo tratamento de câncer ou quimioterapia, principalmente aquelas pacientes com câncer de mama, que vão congelar óvulos ou vão congelar o próprio embrião. A terapia com o semi-congelado também, essa terapia de reprodução assistida, por exemplo, aquele homem que foi vasectomizado, ou que fez ressecção de próstata e quer agora ter um filho. Para aquelas pacientes, né, chamadas a congelamento com indicação social, aquelas que querem postergar a maternidade, e também a lavagem seminal, né, a lavagem do sêmen para aquelas pacientes que são portadores de HIV e querem ter um filho, então surgiu a fertilização in vitro como opção para esses pacientes também, e também no caso hoje do transplante uterino, né, aquelas mulheres com síndrome de Rokitansky, né, que nasceram sem útero, ou perderam o útero por algum motivo e fazem o transplante uterino, elas precisariam da técnica de reprodução assistida para ter essa gestação.
Então, vou falar um pouquinho sobre a biópsia embrionária, né, chamada de teste genético pré-implantacional, PGT. Existem alguns tipos de PGT. Talvez o que vocês mais ouviram falar é o PGTA, para avaliar a aneuplodia, ou seja, aquela mulher já com idade um pouco mais avançada que quer saber se não tem um embrião com uma síndrome, a mais temida aí é aquela criança que nasce com a síndrome de Down. Mas existe o teste genético pré-implantacional, na verdade ele foi concebido não para isso, mas principalmente para avaliar doenças monogênicas, né? Aquelas doenças ou recessivas ou não. Existe o PGT-SR, é para avaliar reações estruturais, que nesse caso é quando a gente já sabe que um dos pais, né, um daqueles indivíduos do casal, ele tem uma alteração cromossômica, é o chamado PGT-SR. Na pesquisa de doenças poligênicas, essa indicação, está tendo muitos estudos a respeito desse tipo para evitar, por exemplo, já pode ser estudado no embrião, aqueles embriões que vão ter uma chance de ter uma doença coronária, né, que vão ter diabetes, por exemplo, hoje já é possível. E como vocês vão ver também, né, tem doenças mitocondriais, isso é bem raro, mas também para avaliar a compatibilidade HLA para o caso de transplante, né, transplante de órgão, transplante de medula óssea. Muitas vezes a gente precisa de ter um embrião compatível, né, com HLA, com aquela criança ou aquele parente que já já está presente ali na família. Então, sobre a biópsia embrionária, só para avaliar a neoplodia, ou seja, para ver se aquele embrião não tem alguma alteração cromossômica, as indicações são relativas, não existe a indicação absoluta para isso. Um deles é a idade avançada materna, né? Então, pacientes assim de 40 anos já têm uma proporção muito grande de embriões alterados. Aquelas pacientes que têm perda gestacional recorrente, né? Então, tem vários abortamentos, principalmente no início da gestação, a maior causa é de alteração cromossômica. Pacientes com falha de implantação embrionária, ou seja, que já fizeram 2, 3 transferências de embriões com insucesso, né? Nós sabemos que a maior parte do insucesso das técnicas de reprodução assistida são porque os embriões têm alteração cromossômica. Então, alguns colocam como uma opção para essas pacientes com falha de implantação. E no caso de um fator masculino grave, porque a gente sabe que nesses casos também pode haver uma malformação de embriões com aneuplodia, essas são indicações relativas, nenhuma delas com indicação absoluta para realizar essa técnica de biópsia embrionária para avaliar a neoplodia. Outra indicação para fazer o teste genético são as doenças monogênicas, né? Então, exemplo de doenças autossômicas dominantes, né, nessa situação, chega um casal para a gente, em geral, nós já sabemos que um deles tem uma mutação, né, ele é afetado. A exemplo de um paciente hoje que está aqui na clínica fazendo tratamento, o marido ele tem rim policístico. Então, a gente sabe nessa situação que a chance dele transmitir essa doença, né, para a prole é de 50%. Então, podemos fazer o estudo e evitar o nascimento de uma criança com problema. Diferente é aquela paciente com doença autossômica recessiva, porque aqui na maioria das vezes chega um casal onde muitas vezes eles não sabiam que tinham uma doença autossômica recessiva, né? Então, por exemplo, aqui a anemia falciforme, em que ele só carrega essa alteração cromossômica, mas tem a chance de 1/4, ou seja, de 25% de ter o nascimento de uma criança com problema. Infelizmente, muitas vezes já chega esse casal para a gente, já tendo uma criança afetada, uma criança com anemia falciforme, e vem aqui buscar ter uma gestação de uma criança saudável, ou seja, avaliar se não tem alteração nessa mutação no embrião. Então, isso pode ser feito para que uma criança nasça sem a doença da anemia falciforme. Isso é tão interessante, esse assunto, que nos rendeu aí uma entrevista para o Fantástico. Né? Há algum tempo atrás, foi uma fertilização in vitro, justamente para tratar a anemia falciforme. Quem quiser assistir depois essa nossa entrevista, que foi uma entrevista bem emocionante, está aqui o QR Code com o casal que fez esse tratamento conosco. E eu vou aqui colocar, então, mostrar como é que foi feito o tratamento desse casal e como hoje a fertilização in vitro ele pode ter uma função de salvar vida e não apenas de tratar casais inférteis. Então chegou à nossa clínica o casal que tinha traço de anemia falciforme, porém já tinha nascido a Nicole, que tinha doença que era anemia falciforme. E ela já chegou para a gente com a indicação de fazer transplante de medula óssea pela gravidade da anemia falciforme, o quadro que ela vinha tendo, né, de dores, já com cirurgias realizadas, né? Então é um quadro bem, às vezes, muito grave, né? Que afeta, realmente é muito triste para os pais que tem uma criança com anemia falciforme. O primeiro passo é a produção do que a gente chama de uma sonda, né? O que é isso? Nós vamos coletar o material biológico, né? Em geral pode ser até do sangue ou coletar sangue, as células da gengiva, né? Tanto dos pais quanto da criança afetada,
para fazer a sonda. O que é a sonda? A sonda é aquela estrutura que vai se ligar às células do embrião, que demonstrando que aquele embrião teria os genes mutados para anemia falciforme. Ele também vai poder sinalizar para a gente, essa sonda, quais embriões teriam a capacidade, né, de servir para transplante, né, para aquela criança já nascida, né? Então, a compatibilidade HLA, né? Lembrando que é um quarto das crianças nascidas, né, do mesmo pai e da mesma mãe, um quarto das crianças, 25%, vai ser compatível com a criança já nascida, né? Então, fizemos essa sonda, isso demora 1 ou 2 meses, fizemos a fertilização in vitro, formamos os embriões, estudamos aquele embrião que não teria a doença da anemia falciforme, estudamos aquele embrião que seria, além de não ter a doença, mas teria capacidade de ser um doador para a Nicole, né, de células-tronco, para curar a anemia falciforme, e também fizemos o estudo para que essa criança não tivesse uma alteração e nascesse, por exemplo, uma criança sindrômica. E transferimos o embrião, essa paciente engravidou, né? Então, ela teve uma gravidez bem sucedida. No parto dela, né, eu estive presente no parto, coletamos o sangue do cordão umbilical, foi inclusive na maternidade Brasília que nós fizemos esse parto e coletamos o sangue, né, do cordão umbilical, congelamos a célula-tronco. A Nicole foi submetida à quimioterapia, seguida da transplante, né, um transplante de medula óssea, e já tem um bom tempo que ela está curada da anemia falciforme. Então foi um caso que realmente emocionou muita gente, né? A gente da clínica ficou muito feliz com esse tipo de tratamento, e cada vez mais tem pacientes buscando, vem pacientes nos buscando, inclusive por conta desse caso, para curar não só a anemia falciforme, mas tem outras doenças também que podem ser curadas através da fertilização in vitro, né? Bom, outra indicação hoje da fertilização in vitro para congelamento de ovos. Então, é feito o congelamento de ovos, né? Porque a mulher tem uma vida útil, o ovário tem uma vida útil. Então, a mulher só faz perder ovos desde o nascimento, e a partir dos 35 anos, 37 anos, essa velocidade de perda ela é acelerada. Então, as mulheres, para poder preservar uma chance de engravidar no futuro, tem essa indicação de congelar ovos, de preferência aí, antes dessa perda mais acelerada que acontece aos 35 anos, podendo ser variável. Algumas mulheres podem, nós temos pacientes com 36 anos menopausada, então é importante fazer essa avaliação. E existem principalmente alguns pacientes que têm fator de risco para ter uma vida reprodutiva mais curta, que é aquela tabagista, aquela paciente que fez quimioterapia para tratamento de algum tipo de câncer, as pacientes que fizeram radioterapia pélvica, doenças autoimunes, aquela paciente que tem um histórico familiar de menopausa precoce, né, que a gente chama de falência ovariana prematura. Essas pacientes, né, elas têm uma indicação de que o médico ginecologista olhe com muito cuidado, fazendo a avaliação da reserva dela, né, essa reserva ovariana. Então, pacientes ainda com passado de cirurgias ovarianas, seja tratamento de teratomas, né, tumores ovarianos, ou doença até benigna, como a própria endometriose, leva à redução desse patrimônio folicular da nossa paciente, e com isso elas têm a indicação de fazer a preservação desses ovos. Então, a indicação médica de congelar ovos, mas existe a indicação social. A indicação social é aquela paciente que simplesmente deseja postergar a maternidade. A gente vê, né, que cada vez mais esses pacientes estão tendo o primeiro filho mais tarde. Né? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver aqui em Los Angeles, a época em que essas pacientes tinham o primeiro filho, né, em 1995, a maioria aí abaixo dos 26. E já em 2017, com a idade bem mais avançada. Se for olhar para 2023, e há uma projeção cada vez tendo os filhos em um momento menos oportuno do ponto de vista biológico e mais oportuno do ponto de vista social, de emprego, de estudo dessa nossa paciente. Isso se reflete também nas pacientes que chegam à nossa clínica para tratar infertilidade. Então, para vocês verem aqui, nessa publicação deste ano, da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, mostrando que em 2014, aí 31% das pacientes tinham menos, né, até 34 anos. Já em 2020, 24% só tinham essa faixa etária, né? Então, para você ver que provavelmente a estatística de 2023 só vai sair daqui a 3 anos, 3 a 4 anos, então nós vamos ver que provavelmente isso aí vai estar um atraso de 10 anos, né? Nesse período em que a paciente chega na nossa clínica para tratar infertilidade. Aqui em 2014 com 31, provavelmente em 2024 vai estar aí por volta, né, por volta de apenas 20%, 21% chegando na nossa clínica, na faixa etária mais propensa para ter bons resultados. Bom, existem métodos para calcular qual a chance da mulher engravidar com esses ovos que nós estamos congelando.
né? Então, existe aqui essa calculadora que está disponível, está aqui o site para vocês verem, né? Então, ele pode, ele consegue tentar, é interessante, prever qual a chance daquela mulher engravidar em determinada idade do congelamento e com o número de óvulos que ela congelou. Por exemplo, aos 35 anos, quando a gente utiliza a técnica de vitrificação para preservar esses óvulos, ao congelar 10 óvulos, nós temos uma taxa de nascido vivo de 20%, né? Isso aos 35. Quando a gente tem 40 anos, ou seja, 5 anos depois, para ter o mesmo 20% na taxa de nascido, eu preciso de 20 ovos congelados, ou seja, eu preciso do dobro de ovos congelados, né? Então, para ter a mesma taxa de gravidez do que 5 anos antes. Então, quanto maior a idade da mulher, mais ovos eu vou precisar para ter uma taxa de gravidez aceitável, né? Então, o momento bom de engravidar não é ao chegar aos 40, porque qual a chance de em apenas uma captação, numa mulher de 40 anos, eu ter 20 ovos? A chance disso acontecer é muito baixa. Provavelmente, para eu ter 20 ovos captados e congelados de uma mulher de 40 anos, eu vou precisar de 2, 3, às vezes 4 captações, 4 procedimentos, 4 induções da ovulação, né, retirada de ovos para ter esses 20%, esses 20 ovos, né, congelados para ter esses 20% de expectativa de gravidez. Então, esse é o momento tardio que muitas pacientes, infelizmente, chegam ao nosso consultório. Então, segundo a associação, aqui essa publicação da SRM, né, da Fertility Sterility, que é uma revista da Associação Americana de Medicina Reprodutiva, essa é uma publicação em que os autores são aquelas pessoas que inicialmente desenvolveram a técnica de vitrificação de ovos, né? Antigamente era o congelamento de ovos, uma técnica que não trazia bons resultados, e a vitrificação, que é uma outra maneira de preservar o óvulo, essa maneira muito mais eficaz, ela surgiu aí nesse serviço, e o que eles colocam como experiência deles, né? Que a idade da mulher e o número de ovos que eu preservados influencia de modo importante nos resultados reprodutivos. Mulheres com endometriose, elas devem ser orientadas antes dos 35 anos quanto a essa possibilidade, ou seja, de congelar os ovos. Se ela já tem, se vocês estão detectando, né, que essa mulher pode ter endometriose, ou se ela já tem endometrioma, vamos pensar no congelamento. É sabido que a equisese de um endometrioma ele reduz de modo importante o número de ovos captados. Então, se a gente vai operar essa paciente, o ideal é que ela congele antes dos ovos. Porque para mulheres até 35 anos, o ideal é ter de 10 a 15 ovos criopreservados, para que ela tenha uma taxa de gravidez, né, por volta de 10 a 15, muitas vezes com a expertise do local, né, com a experiência, a qualidade da técnica, às vezes a gente, com 10 a 15 ovos a gente consegue chegar aí a quase 50% na taxa de gravidez. Bom, nós vamos passar agora para explicar as etapas da fertilização in vitro, né? Vamos falar que primeiro precisamos fazer uma avaliação da mulher e do casal, vamos escolher o protocolo e as medicações para realizar o tratamento da nossa paciente, temos que estimular os ovários dela para que façam uma boa coleta dos óvulos, vamos processar tanto o sêmen como avaliar os óvulos para formar o embrião, depois vamos fazer a transferência embrionária. Muitas vezes não vamos transferir o embrião, vamos apenas estudar o embrião, congelar, para fazer posteriormente a transferência desse embrião que foi estudado. Então, existe uma avaliação, tanto do homem quanto da mulher, que varia de serviço a serviço, mas existe aquela avaliação que é obrigatória pela Anvisa no momento com a validade de 3 meses dessas sorologias que estão aí colocadas, né? De sífilis, HIV, hepatite C, HTLV, isso é obrigatório e tem a validade apenas de 3 meses. A gente inclui para a mulher, na nossa investigação, sempre um eletroforese de hemoglobina. E eu coloco isso para vocês como sugestão de toda paciente que você tiver, toda sua paciente que ela quer engravidar, solicite um eletroforese de hemoglobina. Às vezes vocês podem, nesse momento, estar diagnosticando uma paciente que ela é portadora, né, da mutação para anemia falciforme, e aí torna-se obrigatória a realização da eletroforese do esposo também, e muitas vezes com isso vocês podem estar evitando uma doença grave na prole desse casal. Fazemos a avaliação da mulher, uma avaliação antes da fertilização in vitro da reserva ovariana, que pode ser com a contagem de folículos ou com a MH, a gente prefere a contagem de folículos, e precisamos também fazer uma avaliação da cavidade uterina se essa paciente vai fazer uma transferência embrionária. A contagem dos folículos antrais, né, aquela ecografia que é feita transvaginal entre o segundo e o quinto dia da menstruação, idealmente, nós contamos quantos pequenos folículos tem, e nós sabemos que essa contagem ela vai caindo ao longo da vida.
né? E colocamos aqui como valor de referência de uma boa reserva ovariana, quando aquela mulher tem somados em ambos os ovários o número de 11 folículos antrais. Então aqui vocês podem ver essa imagem do ovário, essas bolas pretas são os pequenos folículos no ovário, cada folículo tem um óvulo. Vocês podem ver aqui na imagem A um ovário com uma boa reserva ovariana. Do lado B, é uma imagem de uma paciente que já está no final da vida reprodutiva, né? Então, ela tem raros folículos primordiais, folículos primários, que não são vistos no ultrassom, e tem aqui, nessa imagem, 2 folículos antrais. O que equivale a dizer que, nessa situação, da situação B, nós mesmo utilizando uma alta dose de medicamentos injetáveis, uma associação de injetáveis com medicamentos que vão estimular via oral, nós não vamos ter mais do que 2 folículos em envolvimento, não mais do que 2 ovos para captar, que é uma quantidade muito pouca para um tratamento de reprodução assistida, como vocês vão ver. Então, utilizamos também a avaliação do hormônio antimileriano, né? Essa é uma possibilidade de fazer, não é obrigatório quem vai fazer uma fertilização in vitro ter um AMH, lembrando que esse exame é um exame particular, que os planos de saúde não cobrem, que hoje tem um valor de entre 300 a 600 reais. Então, nós pedimos, nem sempre pedimos esse exame, deixa muitas vezes para avaliar só depois da contagem dos folículos, e sabendo que esse hormônio antimileriano é produzido pelos folículos, quanto menos folículos a mulher tem, né, menos folículos vão estar produzindo o hormônio antimileriano e menor vai ser esse MH. Consideramos, então, um valor de referência para 1 nanograma por ml, como um valor abaixo disso, mostrando que essa paciente tem uma baixa reserva ovariana. Uma outra parte importante é a avaliação da cavidade uterina, né? Então, como é que está a parte interna do útero? Então, podemos utilizar a esteroscopia para avaliar a cavidade uterina, quanto a esterosonografia, né? Aquele exame que colocamos um catéter dentro do útero, distendemos o útero. Nessa paciente aqui, ela chegou ao nosso consultório tendo um abortamento há 2 meses atrás, né, em amenorreia. Fizemos uma esterosonografia dela, o que observamos? Ela ainda tinha restos ovulares da curetagem que ela tinha passado e ainda tinha formado uma sineca. Então, essa paciente, antes de partir para um procedimento de fertilização in vitro, estava indicado ela fazer uma esteroscopia para a lise da sineca e a retirada desses restos ovulares que ela ainda tinha. Bom, então, todo mês a mulher ovula apenas com um folículo, né? Então, se a gente não estimular o ovário, teremos apenas um folículo. O momento, então, de induzir a ovulação, na verdade, de fazer uma hiperestimulação ovariana controlada, é quando os folículos estão mais ou menos com tamanho homogêneo, né? Então, isso acontece no início da fase folicular ou muitas vezes logo após a ovulação. Então, esse momento ideal para iniciar a hiperestimulação ovariana controlada, ou seja, a estimulação ovariana, é quando existem esses folículos centrais, mais ou menos com tamanho homogêneo, antes da dominância do folículo, ou seja, antes de ter um folículo já grande. Isso acontece no período menstrual, entre o 2º, 3º, 4º dia da menstruação. Por que a gente tem que estimular o ovário, né? Por que precisamos de tantos óvulos? Bom, sabemos que a taxa acumulativa de nascido vivo por captação, ela aumenta quanto mais óvulos nós captarmos. Muitas vezes, com apenas uma captação de óvulos, nós vamos ter embriões suficientes para ela fazer uma transferência fresco. Caso ela não engravide, ela tenha ainda mais embriões congelados para ela fazer muitas vezes uma segunda transferência, até uma terceira transferência, né? Para vocês verem a importância desse número, desse número de ovos aqui em pacientes abaixo de 30 anos, quando elas têm aí por volta de menos até de 10 ovos captados, ela vai ter 50% de chance de engravidar. Em mulheres já com a idade mais avançada, vocês verem com 40 anos ou mais, mesmo que ela capte 20, 30 óvulos, ela não vai ter esse 50% de taxa cumulativa de gravidez, né? Então, ter muitos ovos significa ter a possibilidade de engravidar com o embrião fresco e o acúmulo de embriões para que ela tenha outras possibilidades de gestação no futuro. Então, chegou o momento, né, de estimular os ovários, vamos escolher qual medicamento nós vamos utilizar. Existem medicamentos, não cabe aqui a gente entrar em detalhes sobre o medicamento que a gente vai escolher, mas existem medicamentos urinários, existem medicamentos totalmente produzidos em laboratório, né? Então, com vários preços diferentes, né, com a composição diferente. Uns levam, a minotopina, por exemplo, tem 50% de FSH, 50% de LH. Já nos recombinantes, a gente tem 100% de FSH ou tem 100% de LH.
né? Então, existe um grande arsenal hoje que a gente pode disponibilizar de medicamentos para fazer a estimulação ovariana. Bom, agora como é que é feito? Em geral, fazemos uma transvaginal no segundo, terceiro, quarto dia do ciclo, e é esse momento que ela vai começar a aplicação das injeções. A aplicação da injeção subcutânea é simples, a própria paciente ela aplica em geral no abdômen. Então, fazemos um ultrassom no segundo, terceiro, quarto dia do ciclo dela, estando tudo ok, inicia-se então a estimulação ovariana. É feito isso de forma diária. Por volta do sexto, sétimo dia, fazemos um controle com a transvaginal para ver como é que está o crescimento desses folículos. Em um determinado momento, temos que começar o bloqueio da hipófise, porque de forma alguma podemos deixar que essa mulher ovule, ou seja, rompa os folículos antes da gente captar esses óvulos. Então, ela vai sendo estimulada, vamos fazendo ultrassom para avaliar aumento de dose, redução da dose do medicamento que está estimulando os ovários e iniciamos também o bloqueio da hipófise para evitar com que ela rompa, esses folículos rompam. Em um determinado momento, já com os folículos grandes, vamos fazer o chamado de trigger, ou gatilho, a tradução em português. Esse gatilho, a aplicação do HCG ou do análogo de NRH, tem a função de finalizar a maturação do óvulo e desprender o óvulo da parede do folículo, que em geral esse óvulo está grudado na parede. Após a aplicação desse trigger, desse gatilho, 35 a 36 horas após essa aplicação, o óvulo já deve estar maduro e já solto da parede, né, já boiando ali naquele líquido folicular, para que a gente, ao aspirar o líquido, esse óvulo venha. Então, após o trigger, 35 a 36 horas depois fazemos a captação do óvulo, né, iniciamos o suporte de fase lútea, ou seja, a progesterona, que é obrigatório no ciclo de fertilização in vitro, porque se a gente não entrar com progesterona, essa paciente não vai engravidar, e fazemos a transferência de embriões de 2 a 5 dias após essa captação do óvulo. Para o uso, né, para realizar esse bloqueio da hipófise, existem os antagonistas de GnRH, os agonistas, e mais recente, podemos utilizar via oral a dihidrogesterona, está sendo utilizado de forma rotineira, né, em inúmeros centros, para fazer esse bloqueio hipofisário na situação em que a gente não vai transferir o embrião, ou seja, se a gente vai congelar o óvulo, ou se a gente vai formar um embrião para estudo e apenas congelar o embrião, nós podemos fazer o bloqueio, né, com a progesterona desde o início do ciclo, isso torna mais amigável, menos uma injeçãozinha que essa paciente vai ter que aplicar e utilizando apenas medicamento oral para fazer esse bloqueio. Então, chegamos à coleta dos óvulos. Então, a coleta dos óvulos é feita sempre, em geral, no período da manhã, onde o paciente vai estar em jejum. Então, é feito com o médico assistente, né? É feito no centro cirúrgico, com auxiliar e sob uma sedação venosa, né? Algo bem simples, como a utilização, às vezes, só de um dormonide associado aí ao propofol. Logo depois desse procedimento, né, passa 2 ou 3 horas aqui na clínica, ela vai ficar em repouso, ou seja, ela não dirige, ela não trabalha após essa captação dos óvulos, né? E a coleta do sêmen do esposo é realizada também nesse dia, e a gente solicita aí de 1 a 2 dias de abstinência sexual, né? Então, a captação dos óvulos é feita através do ecógrafo, né? Então, acoplamos uma agulha, né, ao transdutor, e essa agulha ela faz penetramos na vagina com esta agulha e entramos lá no ovário, ou seja, não tem que passar através do útero, trompas, não é nada disso. É apenas um furinho aqui na vagina e entramos então nesse ovário, entramos no folículo e aspiramos o líquido folicular que contém o nosso tão precioso óvulo. Então podemos ver aqui o ultrassom, essas bolas pretas aqui são os folículos, e entramos aqui com a agulha penetrando nesse folículo, aspiramos o óvulo, entramos no segundo, dessa forma vamos, com bastante segurança, evoluindo de folículo a folículo, terminou um ovário, passamos para o próximo ovário, né? Então aqui, em tempo real, a agulha entrando, o folículo sumindo e o líquido sendo aspirado. Nessa época, né, utilizávamos seringa, hoje utilizamos a bomba de aspiração. E esse líquido, então, ele era passado ao tubo, do tubo, através de uma janela, é passado ao laboratório e identificado, então, os óvulos, né? Após 3, 4 horas. Esses óvulos, eles são, a gente chama de limpar, né? Nós vamos retirar todas as células que ficam em volta desse óvulo e fazer a chamada ICSI, né? Então, hoje praticamente não existe mais a FIV convencional, que era colocar o óvulo e dos 150 a 200 mil espermatozoides em volta dele para que a natureza selecionasse
aquele espermatozoide que iria fertilizar o óvulo, isso não é mais feito hoje. O próprio embriologista vai e separa, seleciona aquele melhor espermatozoide que ele identifica e injeta espermatozoides aqui através da agulha dentro do óvulo. Então, essa é a chamada ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Bom, no dia seguinte, nós vamos ver a fertilização. Então, esse óvulo que foi injetado, ele vai para a incubadora. No dia seguinte, olhamos a fertilização e temos que ver isso aqui, né? Um óvulo que fertilizou aquele óvulo que apresenta 2 pronúcleos. Antigamente, se ficava tirando esse embrião da incubadora para ficar olhando essa fase, essa que a gente chamava de clivagem, com 25 horas, a divisão das células aqui, com 48 horas. Hoje isso não é mais feito, né? Hoje a gente olha a fertilização e depois, só de 5 dias, nós retiramos esse embrião, né, da incubadora para ver se ele se tornou um blastocisto, né? Então, tiramos na hora da transferência, seja se a transferência for de 4º dia, nós vamos tirar no 4º, 5º dia. A maioria das transferências a fresco hoje acontecem no 4º, 5º dia, principalmente quando essa paciente tem uma boa quantidade de ovos captados, ou seja, formando muitos embriões. A gente deixa para o 4º, 5º dia para ocorrer uma seleção. É nesse estágio do embrião, que é o chamado de blastocisto, que é quando a gente retira as células do trofectoderma para fazer o estudo desse embrião, chamada biópsia embrionária. Então, como é que acontece a evolução embrionária durante esse cultivo na incubadora, né? Então, de cada 5 ovos que nós captamos e injetamos, né, esse é chamado dia 0, o dia da captação, apenas 4 fertilizam. Isso é o que é aceitável. Então, existe uma taxa de gravidez, de fertilização, desculpe, de 80% a 90%, ou seja, de cada 5 ovos, 4 vão fertilizar. Alguns desses ovos que fertilizaram vão parar, né, o seu desenvolvimento, a sua evolução, nos dias subsequentes. E de cada 4, né, 2 vão chegar, ou seja, a taxa de blastulação, ou seja, a formação de blastocisto, vindo daqueles ovos, né, que fertilizaram, ele é de 50%. Essa é uma taxa, vamos dizer aqui, aceita no mundo inteiro. Então, a taxa de fertilização, 80% a 90%, taxa de blastulação, 50%, e por isso que nós precisamos começar com muitos ovos, porque de cada 5 ovos, nós vamos ter 2 blastocistos, precisamos de ovos. Precisamos que ela comece, né? Quanto melhor a reserva ovariana, melhor para a gente. Bom, e quando esses ovos estavam congelados, né? E quando descongelamos ou desvetrificamos esses ovos, o que acontece? De cada 10 ovos, em média, 2 degeneram. Essa é a estatística, né, na nossa clínica, essa é a estatística da própria Ana Cobo, que colocou isso, publicou essa estatística e foi uma das grandes responsáveis pela evolução da técnica de vitrificação. Então, de cada 10, 2 vão degenerar. De 8 que ficaram, alguns vão fertilizar e 2 embriões vão chegar ao estágio de blastocisto, ou seja, precisa de 10 ovos para ter ovos congelados, né, vitrificados, para ter 2 blastocistos. Por isso, precisamos congelar um bom número de ovos, para ter uma boa quantidade de embriões, para poder permitir que ela tenha uma chance, às vezes uma chance, ou até 2, de engravidar com esses ovos que foram criopreservados. Chegou o momento, então estamos com o embrião na mão, e chegou o momento de fazer a transferência. Transferência é um procedimento simples. Vamos passar o catéter pelo colo do útero, né, um procedimento que a paciente está acordado, é indolor, né, então vamos fazer uma asepsiazinha do colo, vamos limpar com uma gaze seca, depois uma gaze úmida com um meio de cultura e introduzir o catéter suave e depositar estes embriões na cavidade uterina. Podemos ver aqui, nessa imagem de transferência embrionária, essa é a ponta do catéter, uma paciente que tem útero antivertido, aqui está um endométrio, né? Podemos ver bem aqui a pontinha do catéter, né? Fazemos a medida da distância entre a ponta do catéter e o fundo do útero e vamos colocar esse embrião, mais ou menos fazer o depósito no terço médio do útero, né? Então aqui, vamos ver aqui o útero, o endométrio, a pontinha do catéter e vamos depositar. Ao depositar, né, estamos fazendo o depósito aqui, o líquido contendo os embriões muitas vezes se espalha. Se espalha e a gente torce para que ele continue dentro do útero. Então, aqui está aqui esse líquido, esse branco que a gente vê, o líquido que sai junto com o embrião, não é o embrião, né? Então, aqui a gente pode comprovar que o embrião foi depositado na cavidade uterina. Não, esse depósito não deve ser mais perto do que 1,5 cm no fundo, para não reduzir a chance de engravidar e também não aumentar a chance de gestação ectópica. E os resultados do tratamento, né? Então, os resultados da fertilização in vitro. Esse dado aqui dessa publicação de 2023 da América Latina, os resultados dos tratamentos, né? Então,
taxa de nascimento, né, DR, Delivery Rate, taxa de nascimento por transferência embrionária das clínicas que reportam esses dados, né? A nossa clínica, o Instituto Vera, ele reporta os dados também para a rede latino-americana de reprodução assistida. Então, a gente pode ver que até os 35 anos, a taxa de gravidez, né, de nascimento, eu quero dizer, ela fica em torno de 35% e sem grandes variações até os 35 anos. 35 anos é a idade que começa a cair a taxa de gravidez e de nascimento, é claro, de modo progressivo, chegando a apenas 7% já em pacientes com 43 anos ou mais, né? 44 em diante, praticamente não existe gestação utilizando os próprios óvulos. Por que que isso acontece? Por que que a taxa de gravidez vai caindo de modo tão importante depois dos 35, principalmente depois dos 40? Porque nessa faixa etária, muitas vezes, já não temos um número de embriões que gostaríamos de ter para poder selecionar o melhor embrião para transferir. Às vezes, só vamos ter simplesmente um embrião e vamos transferir aquele embrião, né? E nós queremos sempre ter mais embriões para poder selecionar os melhores para transferir. Muitas vezes, os poucos que a gente tem, ou pouco, é de má qualidade. Não só má qualidade, a gente pode observar através do aspecto do embrião, né, o aspecto que a gente vai classificar o embrião, classe A, B ou C, mas muitas vezes num aspecto que a gente não consegue avaliar a olho nu, né, ou através do microscópio, que é as alterações cromossômicas, ou seja, as aneuploidias. Muitas vezes estamos vendo um bom embrião, embrião AA, um embrião lindo, expandido, que a gente chama, só que aquele embrião ele tem múltiplas alterações cromossômicas. Então, esse embrião provavelmente não vai implantar, ou caso implante, ele vai finalizar, vai terminar em abortamento. Com a taxa de aneuploidia, né? Então, é normal, toda mulher forma embriões com alteração cromossômica, em uma determinada proporção. Até os 35 anos, a gente pode ver que nós temos 30% de embriões aneuploides. Essa é a taxa estatística. Depois dos 35, tudo começa a ficar pior, aos 35 começa a aumentar. E chega, inclusive, a 60% em mulheres de 40 anos, ou seja, de cada 10 embriões que uma mulher de 40 anos produz, 3 têm alteração cromossômica. Idades mais avançadas, 44, 45, nós podemos ver 80 a 90% de embriões têm alteração cromossômica. Isso quer dizer que 80% dos embriões, 80% das mulheres com 44 anos que engravidar vai ter uma criança com problema? Não, não significa isso. Porque a grande maioria desses embriões, quase a totalidade desses embriões que são transferidos, não implantam. Ou quando implantam, via de regra termina em abortamento. Mas é claro que nós vamos ter um aumento na incidência de cromossomopatias, crianças nascidas sindrômicas, de modo importante a partir dos 40 anos. E, infelizmente, esse resultado a partir dos 35, e muito pior a partir dos 40 anos, ficam realmente resultados limitados na fertilização in vitro por conta da qualidade dos ovos. E basicamente é isso. Porque quando utiliza-se, né, quando vamos utilizar óvulos doados, ou seja, óvulos de doadoras, em ciclos de receptora de óvulos, ou seja, aquela mulher que vai receber óvulos de uma doadora, que em geral tem menos de 32 anos, menos de 33 anos, a taxa de gravidez é alta. Podemos ver aqui que a taxa de gravidez vai ficar perto dos 40%, independente da idade da receptora. Mesmo a idade avançando, nós não temos um declínio na taxa de nascido vivo por transferência embrionária, porque não é o útero que vai envelhecer, o problema está no óvulo. É claro que outras situações, como miomatose, adenomiose, obesidade, pode impactar na implantação dos embriões, mas o fator principal ao avançar da idade não seriam esses os problemas, mas sim, que também estão associados, mas sim o envelhecimento do óvulo. Então, nós fazemos tratamento com pacientes com 45 anos até 50 anos, mas esses pacientes são muito bem avaliados. Essas receptoras de óvulos tem que ter, realmente analisamos se ela não tem hipertensa, se ela não é diabética, precisamos de um parecer cardiológico dessa paciente, para que ela, sabendo que é uma gestação de alto risco, para que ela possa se comprometer também, junto com o médico, em ter uma gestação saudável, sabendo que ela vai fazer um pré-natal de alto risco. Então, e a respeito do número de embriões que transferimos, Antigamente não se transferia muito 3 embriões, 4 embriões, há muito tempo se transferia 4 embriões, há muito tempo se não se transfere mais 4 embriões, e temos a transferência, em geral, hoje, de 1 ou 2 embriões. Quando transferimos 2 embriões, naquela situação que a gente chama double embryo transfer eletivo, o que é isso? Quando a paciente tem 3 ou mais bons embriões, vamos transferir só 2. Qual a taxa de gravidez, expectativa de gravidez? 43%.
é uma paciente de bom prognóstico, com boa chance de engravidar, porque ela tem vários bons embriões. Nessa paciente de bom prognóstico, que eu transfiro 2 bons embriões, ela vai ter 30% de gestação gemelar. É muito alto, né? A incidência é muito alta. Por isso que paciente de excelente prognóstico, nós muitas vezes transferimos um embrião, apenas um embrião. O que é um paciente de excelente prognóstico? Abaixo de 35 anos, ou uma receptora de óvulos, é uma paciente de bom prognóstico, que quando transferimos um embrião, via de regra, ela tem 35, 40% de chance de engravidar. Então, essa paciente que está aqui com excelente prognóstico e tem vários bons embriões, se transferirmos apenas um embrião para essa paciente, caso ela não engravide, ela volte para uma outra transferência de apenas um embrião, é essa situação aqui de baixo, somando as duas transferências, ela vai ter 48% de chance de engravidar, não mais 43%, que é quando eu transfiro 2 embriões. Então, 1 mais 1 nessa situação é mais do que 2. Ou seja, 1 mais 1, uma transferência de embrião, depois uma outra transferência de embrião com apenas um embrião, vai me trazer mais chance dela engravidar do que se eu utilizar os 2 embriões de uma vez só. Então, se eu transferir 2 embriões de uma vez só, vou ter uma taxa de gravidez menor do que usando a estratégia de separar esses embriões e transferir em momentos diferentes e sem correr esse risco tão alto de ter uma gestação múltipla. Temos também gestação múltipla quando transferimos apenas um embrião. Qual a chance? 1,6% de gestação múltipla, né, de gemelar, transferindo apenas um embrião. Bom, já quase finalizando aqui nossa aula, existem complicações da fertilização in vitro, existem complicações para a mãe, complicações para o bebê, né? Então, que caberia em uma aula só de complicações das técnicas de reprodução assistida. Uma delas é torção ovariana. Outra, existe um mito, né, de pacientes que vão para a fertilização in vitro, de ter aumento da chance de câncer de ovário, câncer de mama. Isso é um mito, isso não existe. Existe uma complicação relativamente, hoje já controlada, que é chamada síndrome de hiperestimulação ovariana, que é uma complicação gravíssima, né? Pode ser grave. Há pouco tempo atrás, teve uma paciente que eu atendi aqui na clínica, que fez tratamento em um outro centro, em outra cidade, e chegou aqui, ficou sem assistência médica. Eu fiz assistência médica porque ela teve uma hiperestimulação ovariana grave, saiu daqui, foi para a UTI do HMIB. Né? Então, ela passou alguns dias internados na UTI do HMIB, depois tendo alta, ainda bem que ela saiu bem desse procedimento. Existe o risco de sangramento, existe o risco de infecção. Uma das complicações super comuns que nós consideramos complicação, mas muitos pacientes querem, para eles é um objetivo ter uma gestação múltipla, uma gestação de gêmeos, para a gente considera isso como complicação da reprodução assistida, né? E existem as complicações gestacionais que também fica o tempo curto para a gente poder entrar em detalhes sobre isso. Então, colocando aqui as complicações, que infelizmente aqui no Brasil existe a biovigilância da Anvisa, que tenta ter uma estatística sobre os dados da reprodução assistida aqui no Brasil, principalmente das complicações. Infelizmente, as clínicas, né, muitas clínicas não reportam para ela as complicações, mas isso é muito diferente na Europa, onde as complicações realmente são reportadas, e a gente pode ver uma incidência muito baixa de complicações, acima de hiperestimulação ovariana, na incidência de 0,2%, sangramento, né, a questão aqui de hemorragia de 0,1%, infecção raríssima, né, então morte aqui, ele colocou uma em centenas de casos, não entrou nem na estatística aqui, mas essas seriam as complicações das técnicas de reprodução assistida. Para concluir nossa aula, então, hoje existem várias indicações de fertilização in vitro que não eram contempladas nem mesmo pensadas no início, quando surgiu a fertilização in vitro. Cada vez mais temos melhores resultados da técnica de reprodução assistida, né? Graças a várias situações, melhora da técnica laboratorial, melhor conhecimento sobre estimulação ovariana. Isso fez com que a gente fosse melhorando os resultados, mesmo transferindo uma quantidade menor de embriões para a mulher, diminuindo a chance dela ter gestação múltipla, né? Então, existe essa possibilidade do estudo dos embriões, né, trazendo muitas vezes um conforto para essa paciente, né, porque ela sabe que vai ter a chance reduzida de ter algumas alterações, algumas complicações na sua prole. Né? Lembrando aqui, principalmente, né, como mostrando agora, que o tratamento não é isento de complicações, existem complicações, mas essas complicações hoje podem ser muito bem mitigadas. E, claro, nós sempre estamos em constante avaliação das técnicas e dos seus resultados, do acompanhamento da prole, para saber o que poderia ter de complicações, né, não só para a mulher,
mas como para a prole das técnicas de reprodução assistida.